Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer esse puxa-saco em crochê. Gente, olha que lindeza! Tô super apaixonada, já quero fazer uma produção. Eu achei muito lindo, gente, fica bem delicado. É uma peça rápida de fazer, fácil, econômica. Gente, para fazer uma peça como essa, eu utilizei 216 gramas de fio. Exatamente isso, gente, 216 gramas para fazer uma peça como essa. Essa minha peça, ela ficou, ó, contando ali da argola, gente, acrílica, ó, da pontinha, até chegar aqui no final, ficou com 38 centímetros de comprimento por 17 centímetros de largura, medindo só aqui a parte da frente. Essa parte aqui, gente, ó, ela tem essa abertura aqui. Olha que lindeza, gente. Essa parte aqui ficou com 11 centímetros de comprimento por 18 centímetros de largura. Porque com esse bico ele fica passando aqui tanto para um lado quanto para o outro, gente. Fica esse detalhe super lindo. Então, ele é assim, ó. Aqui a gente coloca as nossas sacolas, né? E vai muito lindo, super delicado. Gente, eu fiz ele todo com o fio número 6, mas eu também quero trazer para vocês essa opção aqui, ó. Vocês veem que a flor, ela tá menor. Mas por que a flor tá menor, Isabela? Porque, gente, eu fiz ela com a linha fina. Ó, eu nem colei aqui ainda para mostrar certinho para vocês essa daqui. Então, aqui eu fiz ela com a linha fina. Você pode utilizar a marca aí que você tiver na sua casa. Junte aquelas sobrinhas, gente. Façam essas peças, porque eu tenho certeza que vocês vão vender bastante. Então, dá para fazer com fio de seda também, se você tiver aí. Para fazer o detalhe aqui, ó, todo o acabamento eu fiz com fio duplo. Usei a linha fina, fio duplo. E para fazer a flor, eu utilizei a linha fina com um fio apenas, para ficar assim mais delicadozinho. E dar essa opção para você que não tem, tem uma sobrinha do fio número 6, mas não tem para fazer os detalhes e tem a linha fina aí na sua casa, então você pode fazer sim, que fica também lindo, gente. Mas se você não quer fazer aqui, ó, todo com fio número 6, igual eu fiz essa, também fica um charme. Se você não tiver a linha fina, tiver o fio número 4, também dá super certo, gente. Mas eu queria trazer essas duas opções aqui, né? É a mesma peça, só que utilizando essa aqui, ó, com a linha fina, justamente porque se você tiver sobrinhas, junte todas as sobrinhas aí de fio que você tiver na sua casa e faça peças lindas. Vamos montar aí, dá para montar kit, gente, dá para vender o ano inteiro, dá para fazer várias combinações lindas. Então é isso, passei o peso, passei as medidas da peça. Vamos agora à lista de materiais. Espero que vocês gostem dessa aula, que vocês façam e que vocês vendam bastante. Bom, gente, para fazer a minha peça, eu vou utilizar o fio boca azul. Eu vou utilizar aqui o fio número 6 na cor vermelha e vou utilizar também o fio na cor crua. Vou utilizar uma argola acrílica, gente. Essa argola, ela tem 5 centímetros de diâmetro. Você também pode utilizar uma argola menor. Essa daqui tem 3,5. Então, eu vou utilizar essa maiorzinha. Para trabalhar com fio número 6, eu vou utilizar agulha para crochê 3,5 milímetros, tesoura e uma agulha de tapeçaria para arremate. Para fazer essa minha peça, eu vou utilizar, gente, essa flor aqui. Olha que lindeza, gente. Tô apaixonada por essa flor. Eu vou utilizar essa flor, já tem vídeo aula dela passo a passo aqui no canal. No final do vídeo, eu vou deixar passando na tela, você vai clicar e vai diretamente para a vídeo aula. Ela fica super linda, dá todo um charme na peça. Você pode fazê-la tanto assim com o fio número 6, ou você pode também fazer a flor, gente, com uma linha fina, com a linha que você tiver aí na sua casa, que também vai dar um charme e vai ficar uma delicadeza a sua peça. Coloquei aqui uma pérola, essa pérola é a pérola número 8. Então, eu vou reservar aqui minha flor para fazer a aplicação dela assim que eu finalizar a minha peça. O link também vai estar na descrição do vídeo. Bom, gente, eu vou iniciar minha peça utilizando o fio na cor crua. Vou começar aqui fazendo uma laçadinha inicial, ó, que é o meu nozinho inicial. Esse nozinho, ele não é contado como uma correntinha. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas
Vou fazer aqui até ter um total de 56 correntes. Bom, gente, fiz aqui um total de 56 correntinhas. Se você quiser fazer mais larga a sua peça, você, a partir das 56, você vai aumentando de 8 em 8 correntes. Então, agora, eu vou vir aqui, ó. Vou fazendo assim para as correntes ela não ficar torcida, gente, ó. Vou vir aqui na minha primeira correntinha. Ó, bem aqui na primeira correntinha. E vou prender com um ponto baixíssimo para fechar aqui esse meu círculo. Ficou assim. Agora, eu subo. Tá desfocando, gente. Pera aí. 1, 2, 3 correntinhas. Fiz as 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, venho aqui, ó, na próxima corrente de base e vou fazer um ponto alto. Laço meu fio, venho na próxima correntinha e faço um ponto alto. Fiquei aqui com um total de 3 pontos altos agora, sendo um ponto alto sobre cada ponto de base. Agora, eu faço uma corrente de separação, laço meu fio. Vou vir aqui, ó, pulo uma corrente de base, venho na próxima e faço um ponto alto. Laço meu fio, venho na próxima corrente, um ponto alto. Laço meu fio, venho na próxima, um ponto alto. Uma corrente de separação, novamente, ó, pulo um ponto de base, venho no próximo ponto. E aqui eu vou repetir os meus 3 pontos altos, sendo um ponto alto sobre cada ponto de base. Então, vai ficando assim, gente, ó. Eu vou seguir fazendo essa repetição por toda a minha volta. Bom, gente, segui fazendo aqui os grupinhos de 3 pontos altos, uma corrente de separação e pulando um ponto de base, ó. Tá ficando assim. Eu fiquei aqui com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 grupinhos de 3 pontos altos. Então, a gente tem que ficar aqui com um total de grupinhos, ó, que seja par. Vou vir aqui, ó, sobrou o meu ponto, agora eu venho ó, conto 1, 2, e na terceira correntinha que eu fiz aqui, para dar a altura de um ponto alto, ó, venho aqui na terceira correntinha, ó, 1, 2 e na terceira, e vou prender com um ponto baixíssimo. Aqui tá a minha correntinha de separação. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar aqui no intervalo de uma correntinha novamente, ó. Cheguei aqui no meu intervalo de uma correntinha, eu subo 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, venho nesse mesmo espaço e vou fazer aqui mais 2 pontos altos. Agora, contando com as 3 correntes, eu fiquei com um grupinho de 3 pontos altos. Uma corrente, laço meu fio, venho no próximo intervalo de uma correntinha e vou repetir o meu grupinho de 3 pontos altos. Então, aqui, nessa volta, em cada intervalo de uma correntinha, a gente vai fazer grupinhos de 3 pontos altos por toda a nossa volta. Bom, gente, chegando aqui no final, fiz a minha correntinha, vou vir aqui, ó, conto 1, 2, e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender e fechar aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Novamente, vou caminhar com um ponto baixíssimo, até chegar aqui nesse intervalo de uma correntinha. Ó. Cheguei no intervalo de uma correntinha, eu vou subir 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto, laço meu fio, venho no mesmo intervalo e faço mais 2 pontos altos. Porque contando com as 3 correntinhas, a gente vai ficar com um total de 3 pontos altos. Uma corrente, laço meu fio, venho no próximo intervalo e faço o meu grupinho de 3 pontos altos
novamente. Então, agora, gente, ó, uma corrente, a gente vai seguir fazendo carreiras de repetições. Em cada intervalo de uma corrente, a gente vai repetir os nossos grupinhos de 3 pontos altos. Eu fiz aqui 1, 2, estou iniciando a minha terceira volta. Eu vou fazer até ter um total de 22 voltas. Se você quiser fazer maior, você pode seguir fazendo a quantidade de sua preferência. Pode fazer com 23, com 24, com 25, pode fazer a quantidade da sua preferência. Eu vou fazer aqui um total de 22 voltas e volto para a gente dar continuidade. Bom, gente, adiantei aqui, ó, toda a minha peça, tá ficando assim. Fiz um total de 22 carreiras. Isabela, e se eu quiser fazer maior, você pode seguir fazendo a quantidade de carreiras que você preferir, gente, que não vai dar problema. Você pode fazer com 23, com 24, com 25, vai aí de sua preferência a quantidade de carreiras que você quer fazer. O importante é que quando começar aqui, ó, vocês lembram que eu falei que a gente começava e se quisesse fazer mais largo, aumentasse de 8 em 8 correntes? Para que quando a gente chegar aqui no final, que a gente for fazer a nossa divisão, tenha uma quantidade de grupinhos aqui, ó, de 3 pontos altos que seja par, para dar certinho. Então, aqui eu fiquei com a quantidade de 14 grupinhos de 3 pontos altos, todos eles separados por uma correntinha. Chegando aqui no final, ó, fiz a minha correntinha. Agora, eu vou vir aqui, conto 1, 2 e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu prendo com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente, venho no mesmo espaço e agora eu faço meu ponto baixo. No próximo ponto alto, faço um ponto baixo. Venho no próximo, um ponto baixo. No intervalo de uma corrente, eu faço um ponto baixo. Próximo ponto alto, um ponto baixo. Vou seguir fazendo agora um ponto baixo sobre cada pontinho desse de base e no intervalo de uma corrente, eu faço um ponto baixo por toda a minha volta. Segui fazendo aqui, gente, ó, os meus pontos baixos para cada ponto de base e quando chegou no intervalo de uma corrente, um ponto baixo. Chegando aqui no final, vou vir nesse primeiro ponto baixo que eu fiz e vou fechar a minha volta, ó, fazendo um ponto baixíssimo. Então, eu fechei a minha volta em cima desse grupinho aqui, ó, de 3 pontos altos. Vocês lembram, né, que eu falei que a gente tem que ter uma quantidade de grupinhos que seja par. Por quê? Porque a gente vai trabalhar sobre os grupinhos da parte de trás e tem que ficar a mesma quantidade de grupinhos na parte da frente. Então, no caso, a gente vai ter que trabalhar por um total de 7 grupinhos, fazendo a sequência que eu vou fazer aqui junto com vocês, ó. Cheguei aqui em cima desse ponto baixo, prendi com um ponto baixíssimo, que é rente com o ponto alto do grupinho aqui. É rente com o ponto alto do grupinho aqui de 3 pontos altos. Agora, eu vou subir 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Vou laçar o meu fio. E aqui, ó, nesse ponto baixo, eu vou pegar a correntinha de trás, gente, ó. Só a de trás. Eu não vou pegar o ponto todo assim, ó. Vou pegar essa correntinha aqui de trás e vou fazer ó, faço um ponto alto. Eu vou trabalhar aqui essa carreira pegando as correntinhas de trás, porque quando a gente vier fazendo o acabamento, a gente vai trabalhar sobre essas correntezinhas aqui, sobre essas laçadinhas aqui, ó, da frente. Laço meu fio, venho aqui, ó, no próximo ponto alto, ó, rente com esse e faço um ponto alto pegando essa laçadinha de trás. Fiz um grupinho de 3 pontos altos, faço uma correntinha, laço meu fio e agora eu venho rente com esse grupinho aqui, ó. Pulo esse ponto, venho no próximo, pegando a laçadinha de trás e faço um ponto alto. Venho no próximo ponto, um ponto alto. Novamente, no próximo, um ponto alto. Uma corrente e vai ficando assim, gente, ó. Eu vou seguir fazendo assim até ter um total de 7 grupinhos de 3 pontos altos. Fiz 2, vou fazer mais 5, sempre separados por uma correntinha. Bom, gente, finalizei aqui, fiz um total de 7 grupinhos de 3 pontos altos, separados por uma corrente. Ficou assim. Então, trabalhei os grupinhos aqui, ó. Deixa eu virar aqui minha peça. Essa parte é a parte que a gente vai fazer, ó, que ela vai cobrir aqui a parte da frente.
Então, aqui, gente, esse lado aqui, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupinhos também. Então, trabalhei, ó, sobre os 7 grupinhos da parte de trás e ficou 7 grupinhos aqui na parte da frente, que é para dar certinho. E quando a gente, ó, fechar esse lado, ele já ficar bem certinho. Então, aqui, cheguei no final, fiz o meu último grupinho, ó, de 3 pontos altos. Vou virar a minha peça, vou subir 1, 2, 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto, e uma corrente que será de separação. Laço o meu fio, venho no intervalo agora, ó, de uma correntinha, e vou fazer um grupinho de 3 pontos altos. Uma corrente, laço meu fio, venho no próximo intervalo de uma corrente e repito o meu grupinho de 3 pontos altos. Uma corrente e vou seguir fazendo grupinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente até chegar aqui no final, gente. Chegando aqui no final, fiz o grupinho de 3 pontos altos, ó, no último intervalo de uma correntinha, fiz uma corrente, laço meu fio. Vou vir aqui, ó, no último ponto alto, que é aquelas 3 correntinhas que a gente fez, vou vir aqui em cima desse ponto e vou fazer um ponto alto. Ficou assim. Começou com um intervalinho de ponto tela e terminou com um intervalinho de ponto tela também. Vou virar aqui minha peça novamente. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, venho nesse espaço de uma corrente e vou fazer agora 2 pontos altos, ó. Contando com essas 3 correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto, a gente ficou novamente com um grupinho de 3 pontos. Uma corrente, laço meu fio, venho no próximo intervalo e faço um grupinho de 3 pontos altos, uma corrente, e agora eu vou seguir fazendo grupinhos de 3 pontos altos até chegar aqui, gente, nesse último intervalinho, ó, que é o intervalo de ponto tela. Cheguei aqui no meu intervalo, ó, no último intervalinho, vou vir nesse espacinho e vou fazer um grupinho de 3 pontos altos, ó. Ficou assim. Então, agora, a gente vai fazer essa repetição até ter um total de 7 carreiras, gente, ó. Uma carreira a gente começa com os grupinhos de 3 pontos altos. A próxima é um intervalinho de ponto tela. Próxima é um grupinho de 3 pontos altos. Então, a próxima aqui, ó, eu vou subir 1, 2, 3 correntes para dar a altura de um ponto alto e um que será de separação. Venho no grupinho de 3 pontos e vou fazer... No grupinho de 3 pontos, não, gente. Venho no intervalo de uma corrente e faço o meu grupinho de 3 pontos altos. Então, eu vou seguir fazendo essa sequência até ter um total de 7 carreiras, ó. Tô iniciando aqui a minha volta, né, a minha carreira de número 4, vou fazer até ter um total de 7 carreiras. Se você quiser fazer maior, você pode fazer também. Se por acaso você tiver feito aqui, ó, sua base maior, você vai aumentando aí de 2 em 2 carreiras, gente. Para a última carreira, ela terminar com um grupinho de 3 pontos altos. Para a última carreira, ela terminar assim. Então, se você quiser fazer maior, você vai aumentando aí. E a última carreira, ela terminar com um grupinho de 3 pontos altos. Vou fazer aqui até ter um total de 7 voltas, né? De 7 carreiras, indo e voltando. E volto pra gente fazer o nosso acabamento. Olha só, gente. Aqui, quando a gente dobrar, ele já vai ficar assim. Já fica bem certinho. E quando a gente vier fazendo aqui o acabamento, ele ainda vai ficar mais bonito. Então, vou adiantar aqui e volto pra gente dar continuidade. Bom, gente, finalizei aqui, ó, todas as minhas 7 voltas, contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a última volta, ela terminou com um grupinho de 3 pontos altos aqui e um grupinho de 3 pontos altos desse lado também. Como eu falei pra vocês, se vocês quiserem fazer maior, vocês vão aumentando aí de 2 em 2, porque se aumentar de 2 em 2, sempre vai finalizar com um grupinho aqui de 3 pontos altos. Mas aqui, gente, ó, pra mim, eu acho que já é o suficiente com esse tanto de carreiras que eu fiz pra base. Mas se você estiver fazendo a sua base maior, você vai aumentar aí
a quantidade, né? Para não ficar desproporcional. Cheguei aqui no final, ó, fiz a minha laçadinha. Fiz o meu ponto alto, né? No caso aqui, eu fiz meu último ponto alto e agora eu faço uma laçadinha aqui, ó. Eu já cortei o meu fio, porque agora eu vou trabalhar com fio na cor vermelha. Bom, gente, peguei aqui o meu fio na cor vermelha. Agora, a gente vai fazer o detalhe, né? Vamos fazer o acabamento da nossa peça. Então, eu vou vir aqui. Lembram que aqui, na parte de trás, a gente trabalhou pegando uma perninha do fio, ó. Ficou aquela outra perninha aqui na parte de trás, ó. Vocês podem ver que aqui tem sempre aquela perninha que ficou para a parte de trás. A gente trabalhou, no caso, a perninha que ficou, ó, a gente tava trabalhando nessa posição. Então, a gente trabalhou na perninha da parte de trás e ficou essa daqui, da parte da frente, que é a que a gente vai trabalhar agora. Então, aqui, gente, ó, eu vou vir aqui bem rente com esse ponto alto, ó, pegando esse ponto aqui, pegando aqui, ó, só nessa laçadinha, que agora é a laçadinha de trás, porque a gente inverteu os lados. Vou vir aqui e vou prender o meu fio com uma laçadinha. Vou vir no mesmo espaço e vou fazer um ponto baixo. Agora, eu venho aqui no mesmo ponto, eu já vou escondendo esse fio, gente, ó. Já vou fazendo o arremate dele, ó. Venho aqui no ponto seguinte, ó, pegando essa laçadinha apenas, faço um ponto baixo. Venho no próximo ponto, ó, pegando essa laçadinha apenas, faço um ponto baixo. Novamente, ó. Venho aqui pegando essa laçadinha, faço um ponto baixo. Sempre pegando essa laçadinha que a gente ficou, ó, sem trabalhar, e faz um ponto baixo. Então, eu vou seguir fazendo um ponto baixo por toda essa parte que a gente fez aqueles 7 grupinhos de 3 pontos altos, ó. E vou seguir fazendo aqui os meus pontos baixos até chegar aqui sobre o último ponto alto, ó, até chegar aqui, bem no pezinho dessa laçadinha aqui, ó, daquelas 3 correntinhas que a gente iniciou. Um ponto baixo, ó, sobre cada alcinha dessa, até chegar aqui no final. Segui fazendo aqui, gente, ó, os meus pontos baixos. Então, aqui, quando a gente colocar a nossa peça nessa posição, ela já vai ficar, ó, já fica com esse acabamento, gente, ó. Fica lindo, né? Agora, a gente vai fazer o detalhe dando a volta aqui na nossa peça. Fiz o meu último ponto baixo sobre aqui, ó, sobre essa laçadinha, né, do último ponto alto. Agora, eu vou vir aqui, nesse intervalo, ó, nesse primeiro intervalo, vou fazer aqui um ponto baixo. Subo uma, duas correntes. Laço meu fio, venho no mesmo intervalo e faço mais um. Peraí. Deixa eu ajeitar aqui, gente. Venho no mesmo intervalo, faço um. Dois. Três pontos altos. Venho aqui, nesse intervalinho, ó, que é o intervalo de ponto tela, prendo com um ponto baixo. A gente tá trabalhando aqui o nosso ponto, ó, tombadinho. Subo duas correntinhas, laço meu fio, venho no mesmo espaço e faço mais três pontos altos. Fiz um, faço dois, e agora fiz o terceiro. Fiz 3 pontos altos. Pula esse intervalo, venho no próximo, ó, e prendo com um ponto baixo. Uma, duas correntes. Venho no mesmo intervalo e faço mais 3 pontos altos. Venho no próximo intervalo aqui de ponto tela, prendo com um ponto baixo. Uma,
2 correntes. Venho no mesmo intervalo. 1. 2. 3 pontos altos. Agora, eu vou vir aqui, ó, na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto. E vou prender aqui com um ponto baixo. Para fazer agora essa parte aqui, gente, ó, eu subo 1, 2 correntes, laço meu fio, venho nesse mesmo espaço e vou fazer mais 3 pontos altos sobre esse mesmo pontinho de base, ó. 1, 2 e 3. Agora, eu venho no intervalo de uma corrente, prendo com um ponto baixo, 2 correntes, e vou seguir fazendo essa mesma repetição, ó, por toda a volta. Agora, em cada intervalo desse de uma corrente, a gente prende com ponto baixo, sobe 2 correntes e segue fazendo essa sequência. Quando chegar aqui nessa lateral, a gente vai fazer a mesma repetição que a gente fez desse lado aqui. Eu vou concluir aqui, ó, toda a minha volta. Bom, gente, dei a volta aqui, ó, em toda a base. Olha que lindeza, gente. Já tô apaixonada. Cheguei aqui, ó, prendi com um ponto baixo em cima desse ponto alto, exatamente igual eu fiz aqui, ó, junto com vocês. E segui fazendo a mesma repetição que eu fiz aqui desse lado. Agora, aqui no final, fiz o meu grupinho, ó. Tá desfocando, pronto. Fiz os meus 3 pontos altos. Agora, eu vou vir aqui, ó, bem aqui no comecinho, e vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou vir aqui nesse primeiro ponto baixo que eu fiz e vou prender com um ponto, ó, vou vir aqui e vou prender com um ponto baixíssimo. Vou laçar e agora eu vou cortar esse meu fio. Depois a gente faz o arremate, gente, desse fio. Ficou assim, olha só, que lindo. Tá desfocando, gente, ó. Ficou assim. Fica lindo, né? Olha só o detalhe que dá na nossa peça. Agora, a gente vai fazer a parte aqui, ó. Essa parte aqui, que é a parte de baixo, né? Vamos fazer o acabamento com a cor vermelha também. Então, gente, eu vou vir aqui, ó, na parte de baixo. Eu vou começar aqui, bem onde eu iniciei, para que seja mais fácil o arremate. Para os 2 fios, eles ficarem juntos e facilitar, né, na hora do arremate. Eu vou vir aqui em cima desse ponto alto, ó. Peguei aqui a minha laçada e vou prender o meu fio na cor vermelha, fazendo uma laçadinha, que será a minha correntinha. Esses 2 fios aqui, ó, eles ficam juntos e para arrematar, gente, eu dou 2 nozinhos. Então, fiz aqui uma corrente, subo 2 e 3. Fiz 3 correntes para dar a altura de um ponto alto e vou fazer uma de separação. Laço o meu fio, agora eu pulo um ponto, ó, venho sobre o próximo ponto e faço um ponto alto. Uma corrente, laço o meu fio, pulo esse intervalo de uma corrente, venho em cima desse ponto alto e faço um ponto alto. Uma corrente, pulo esse ponto alto, venho no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, ó, pulo essa corrente, venho em cima do ponto alto, um ponto alto. Vou seguir fazendo essa repetição por toda a minha volta. Bom, gente, chegando aqui no final, fiz a minha correntinha. Agora, eu vou vir aqui, conto 1, 2 e na terceira correntinha que eu fiz, para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Vou caminhar com ponto baixíssimo para esse intervalo de uma correntinha. Se você não quiser fazer assim, gente, ó, prendi com ponto baixíssimo, venho direto aqui nesse intervalo de uma correntinha e faço um ponto baixo. Subo 1, 2 correntinhas. Laço meu fio, venho no mesmo espaço e vou fazer 4 pontos altos aqui. Lembram que ali na parte de cima a gente fez com 3 pontos altos. Aqui eu vou colocar 4 pontos altos, que eu quero que ele fique bem franzido. Mas, se você preferir, você pode fazer com 3 pontos altos também. Fiz aqui, ó, os meus 4 pontos altos. Eu vou pular esse intervalo de uma correntinha, ó. Vou vir no próximo
e vou prender o meu fio fazendo um ponto baixo. Subo uma, duas correntinhas, laço meu fio, venho no mesmo espaço e faço um grupinho de 4 pontos altos, ó. 2, 3, 4 pontos altos. Venho aqui no intervalo, ó, pulo esse intervalo, venho no próximo, prendo com um ponto baixo. Então, eu vou seguir fazendo essa repetição, ó, gente. Eu prendi com ponto baixo nesse intervalo, faço os meus 4 pontos altos, pulo o intervalo e vou no próximo. Vou seguir fazendo essa repetição por toda a minha volta. Bom, gente, dei a volta aqui, ó, em toda a minha peça. Chegando aqui no final, gente, esse vermelho é muito lindo, né? Chegando aqui no final, ó, sobrou o meu intervalinho. Agora, eu vou vir aqui, bem onde eu fiz aquele ponto baixo, e vou prender esse meu fio aqui, fazendo um ponto baixíssimo. Eu vou laçar e aqui eu vou cortar esse meu fio. Depois, eu vou vir com agulha de tapeçaria para fazer o arremate. Então, a minha peça, ela tá ficando assim, gente, ó. Aqui a gente dá uma arrumadazinha nela. Quando a gente tá fazendo aqui, a gente acha que ela vai ficar... Não vai ficar certo, né? Mas quando a gente colocar a argolinha aqui, gente, ó, vai ser o peso que ela vai precisar para ficar bem certinha. Eu vou fazer agora um cordão de correntinhas para colocar aqui nessa parte, mas você pode colocar um botão também, se você preferir. E vou fazer um cordão de correntinhas para colocar aqui, gente, ó, para ficar todo franzidinho, né? Como eu falei para vocês. Eu vou fazer um cordão de correntinhas aqui para essa parte, eu vou fazer com 45 correntes. E aqui, para essa parte de baixo... Não, gente, eu vou fazer aqui com 50 correntinhas, para ele ficar um lacinho bem bonitinho, né? Para não ficar pequeno. E vou fazer aqui com 80 correntinhas. Eu vou fazer aqui as minhas e volto com vocês. Se por acaso eu fizer mais ou menos, eu já falo certinho aqui para vocês. Bom, gente, fiz aqui, ó, o meu cordão. Fiz 50 correntinhas aqui para usar nessa parte de cima e fiz as minhas 80 correntinhas para colocar aqui. Nessa parte de baixo, gente, ó, eu vou contar aqui até chegar no meio, ó. Tem 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esse aqui é o grupinho do meio. Então, eu vou vir aqui nesse intervalinho e vou passar aqui o meu fio, ó. Vou colocar daqui, ó, puxei aqui pra cima e vou fazendo isso aqui, ó, por toda a minha volta. Entro no grupinho, sai no outro, ó. Entra no grupinho, sai no outro, ó. Vocês acham aí o meio da peça? Eu fiz assim, 3 para um lado, 3 para o outro, e o grupinho aqui do meio, que foi o grupinho de número 4, eu coloquei o meu fio. Então, eu vou passar ele aqui, ó, por todos os meus pontos tela. Bom, gente, passei aqui o meu cordão, ó. Chegou aqui no final, eu saí bem nesse intervalo aqui ao lado, ó. Mas não tem problema, gente, não vai dar diferença. Aqui, essas pontinhas, a gente pode colocar uma pérola, tá desfocando. Ou então, a gente pode vir aqui e fazer só um nozinho, gente. Eu vou fazer aqui só um nozinho, ó. Eu faço o nozinho, eu aperto bem, venho aqui e corto essa ponta, ó. Ficou assim. O vermelho, ele tá desfocando um pouco, gente, ó. Faço isso com todas essas pontinhas. Faço meu nozinho, ó, e puxo bem. Venho aqui, corto essa ponta. Agora, ficou com essas duas perninhas. Se você quiser fazer mais corrente, você pode fazer, gente. Eu venho aqui e puxo, ó, pra ele ficar bem franzido, ó, e ficar com esse detalhe. Então, esse tanto de correntes foi o suficiente. Depois que a gente dá essa franzida nele, venho aqui e faço o meu lacinho. Quando eu vou fazer o lacinho, gente, eu gosto de colocar ele aqui, ó. Eu viro a minha peça e faço o lacinho desse lado, porque aí ele fica bem certinho, ó. As perninhas dele já ficam pra cá, ó, pra parte de baixo. Ó, e ficou assim. Já dá todo um charme, né, gente? Pra arrematar esses fios, eu vou pegar a minha agulha de tapeçaria.
pra gente arrematar os fios e fazer aqui a argolinha. Esse fiozinho aqui, gente, ó, eu vou contar aqui. Ó. 2 carreiras. Eu vou pegar ele bem aqui nessa segunda carreira. Nessa segunda carreira, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos de 3 pontos altos. Como eu não vou pegar nessa carreira aqui de cima, quero pegar nessa carreira, o que é que eu vou fazer? Vou pegar aqui o meu fio e vou passar ele, ó. Eu conto 1, 2 e no terceiro eu vou passar ele só entre esse último ponto alto aqui, gente, ó. Vou pegar ele e passar por esse último ponto alto. Ó, bem aqui nesse intervalinho. Puxa aqui para o lado de trás. Agora, eu vou pegar ele e vou passar por esse ponto alto aqui, ó, do próximo intervalo. Então, vou botar ele aqui de trás, passando para a parte da frente. Ficou assim. Ó. Deixei 2 para um lado, ó, vim no terceiro, 2 para o outro e no terceiro, só pegando sobre esse último ponto alto e sobre esse primeiro ponto alto aqui. Ficou assim. Eu não vou colocar ele, gente, pegando aqui também na parte de trás. Por quê? Porque desse jeito que ele tá aqui, facilita na hora de abrir. Porque como eu falei para vocês, quando a gente bota a argola aqui, ó, já dá um peso. Quando a gente coloca as sacolas, ele já vai ficar certinho. Então, vai ficar mais fácil para você abrir aqui e pegar as suas sacolas, né? Mas, se você quiser passar esse fio aqui por entre esses pontinhos também, pode passar, gente. Aí, da preferência de vocês. Ou, se vocês quiserem usar um botão, ou vocês podem usar velcro, né? Pra colocar um pedacinho aqui e um pedacinho aqui e fica também bem mais fácil. Agora, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou dar um nozinho aqui, ó, nas perninhas desses fios. Ó, deixa eu dar mais um, porque esse aqui não pegou sobre as correntinhas, gente, ó. Eu tenho que pegar sobre as correntes, pra ficar bem firme. Corta aqui a pontinha. Faço a mesma coisa aqui com esse outro. Agora, ó, eu sempre que eu vou dar o lacinho, eu coloco ele nessa posição. Aqui eu faço o meu nozinho e faço o meu lacinho. O laço daqui, se você não quiser fazer o nozinho, você pode fazer diretamente o laço, gente. Esse laço daqui eu deixei ele menor. Por quê? É só pra dar um detalhe, ó. Então, fica assim. Agora, a gente vai pegar e fazer os arremates. Vou pegar minha agulha de tapeçaria. Aqui, gente, a minha agulha de tapeçaria. Agora, eu vou vir aqui, ó. Esse fio, eu fui escondendo ele aqui entre os pontos, gente, ó. Já fui escondendo ele, mas como eu não passei ele por mais pontos, eu vou esconder um pouco mais esse fio aqui. Então, ó, venho aqui passando ele por esses fios aqui na cor vermelha, para não ficar feio o nosso arremate, ó. Puxo aqui e agora eu corto essa ponta. A gente pode passar aqui um pinguinho de cola, gente. Vou fazer a mesma coisa com essa pontinha aqui. Eu vou passar ele aqui por entre os pontos. Então, para fazer o arremate, ele é bem simples, assim, com a agulha de tapeçaria. A mesma forma que a gente fez aqui, a gente vai fazer aqui com esses fiozinhos, ó. Deixa eu abrir aqui. Vocês lembram que eu comecei aqui para os 2 fios, eles ficarem juntos, ó. Tá aqui, os 2 fios, gente, ó. Então, esses 2 fios aqui, eu venho aqui e faço 2 nozinhos, ó. O primeiro eu não aperto tanto. O segundo eu aperto bem. Vou fazer mais um para ficar ainda mais seguro, gente, ó. Venho aqui e faço mais um
nozinho. E esse fio aqui, eu escondo ele por entre os pontos, da mesma forma que eu fiz aqui. Bom, gente, peguei aqui a minha argola acrílica, vou fazer com argola de 5 centímetros de diâmetro. Você pode fazer aí com a argola da sua preferência. E se você não tiver argola, você pode fazer, gente, com o próprio fio. Eu já ensinei aqui em outros passo a passo no canal, mas se vocês quiserem, eu posso fazer o passo a passo dele separado e fazer um vídeo, né? Deixar um vídeo separado para sempre que vocês precisarem. Vou pegar aqui a minha argola. Ó, vou segurar a minha argola, pego o meu fio, puxo ele aqui, ó, e faço uma laçadinha. Logo no início, a gente acha um pouco complicado, gente, ó. Eu vou fazer aqui novamente com vocês. Uma outra forma, deixa eu fazer aqui, começando com um nozinho, ó. Eu faço uma laçadinha e faço o meu nozinho. Fiz aqui o meu nozinho, eu vou vir aqui direto na minha argola, eu acho que vai ficar mais fácil assim, gente, pra vocês fazerem, ó. Venho aqui, pego esse fio por trás e já faço o meu ponto, ó, a minha laçadinha. Aperto aqui, ó, fiz a minha laçadinha. Venho aqui no próximo ponto e faço mais uma laçadinha, ó. Então, a gente tá fazendo aqui ponto baixo, gente, ó. Venho no próximo ponto, a gente, na próxima, venho no mesmo intervalo, né? Faço mais um ponto baixo, eu já tô com os pontos na mente aqui, mas é aqui na nossa argola, né, acrílica. A gente vai seguir fazendo pontos baixos, gente, por toda a volta dessa argola acrílica, ó. A gente não precisa contar os pontos. A gente vai seguir fazendo assim os pontos baixos até contornar toda a argola e não deixar espacinho para não ficar feio, gente, ó. Deixar os pontos assim bem juntinho, contornando toda a nossa argola acrílica. Bom, gente, encapei aqui, ó, toda a minha argola acrílica, fazendo ponto baixo por toda a volta, ó. Ela ficou bem fechadinha aqui os pontos, gente, ó. Vocês vão fazendo aí até fechar toda a volta da sua argola. Cheguei aqui no final, eu vou vir aqui, ó, depois a gente arremata esse ponto. Eu vou vir aqui no primeiro ponto que eu fiz e vou prender com um ponto baixíssimo, ó. Ficou assim. Agora, a gente vai fazer a união da nossa argola com a base aqui, gente, ó, com os nossos pontos. Vou fazer a união com a minha agulha de tapeçaria, mas se você preferir, você pode ir fazendo pontos baixíssimos. Como eu vou fazer com a agulha de tapeçaria, eu vou laçar o meu fio, ó, eu vou puxar aqui até ter ó, deixar esse espaço aqui pra gente fazer a nossa costura, né? Vou vir aqui, corto o meu fio. Ficou assim. Agora, gente, aqui na base, ó, a gente tem 7 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente vai deixar 1, 2, 3 pontos altos para esse lado e 3 pontos altos para esse. A gente vai começar a fazer a união da nossa argola a partir dessa correntinha aqui, antes desse grupinho do meio, gente, ó. Aqui é o grupinho do meio. Eu vou fazer a partir dessa corrente até chegar nesse espaço aqui de uma correntinha. Então, eu vou fazer por 1, 2, 3, 4, 5 pontos de base. Eu vou prender sobre esses 5 pontos aqui, ó, pra ela ficar bem no meio aqui, ó, bem no centro. Vou pegar a minha agulha de tapeçaria. Já peguei aqui a minha agulha de tapeçaria, passei o meu fio. Vou colocar a minha peça, gente, aqui, ó, do lado avesso. E aqui também, ó, eu vou deixar avesso com avesso, ficando assim. Pra gente fazer a nossa costura. E quando a gente fizer a costura, ó, vai ficar lado certo com o lado certo. Então, aqui, ó, a partir desse ponto aqui, gente, se vocês preferirem, você pode fazer aí a sua marcação. Então, eu vou vir aqui pegando esse ponto aqui, ó, tanto a laçadinha da frente quanto a laçadinha de trás, e pegando aqui também, ó, laçadinha da frente e a laçadinha de trás. Passei aqui.
Vou vir no mesmo ponto e vou fazer a mesma coisa aqui, ó, pra ele ficar bem seguro aqui no comecinho, gente, ó. Ficou assim. Venho no próximo ponto, ó, pegando a laçadinha. Frente e trás. E aqui também, ó. Fiz agora por 2 pontos. Venho aqui no meu terceiro ponto, ó. Essa costura, gente, é bem simples. Você pode utilizar aí o tipo de costura que você preferir também, ó. Venho no próximo. Fiz aqui a minha costura. Depois a gente arremata aqui esse fio. E aqui, ó, venho no próximo e faço a costura aqui sobre o último, ó, que é o quinto ponto. Aí, no quinto ponto, no último, eu passo a costura 2 vezes no mesmo ponto, ó. Ficou assim. Então, aqui, a parte da frente, ó, o acabamento fica perfeito, gente, ó. Fica assim. Pra esconder esse fio, eu vou vir aqui atrás e vou escondendo esse fio por entre os pontos aqui na cor vermelha, pegando só aqui, gente, a parte, ó, de trás, para o acabamento ele ficar perfeito. Então, eu vou passando aqui ele por entre os pontos. Soltou aqui, gente. Deixa eu colocar aqui novamente. Pronto, gente, ó. Passo aqui por entre os pontos e agora eu corto esse meu fio. Vou fazer a mesma coisa com esse fiozinho aqui, só que esse fio eu vou esconder ele aqui, ó, por entre os pontos aqui na parte de trás. Olha só, gente, que lindeza o resultado, né, aqui, sem as flores, né? Fiz o arremate aqui, ó, na parte de trás. E agora, a gente vai fazer a aplicação da flor, gente. Então, eu vou pegar aqui a minha flor. Como eu falei pra vocês, vocês podem utilizar tanto... Deixa eu levantar aqui um pouquinho mais. Vocês tanto podem fazer com a flor, assim, utilizando o fio número 6, como vocês podem fazer a flor usando o fio mais fino também, gente. E dá super certo. Igual eu fiz nesse aqui, ó. Nesse aqui, eu fiz tanto a parte do acabamento com o fio mais fino. Você pode utilizar o fio da sua preferência, pode até usar o fio de seda, gente, para fazer, usando ele fio duplo. A flor, eu fiz ela com... Aqui eu usei o fio duplo, mas aqui eu fiz a flor com fio com uma perninha apenas. Então, ó, tanto fica bonito assim com a flor com a linha fina, como fica lindo também com a flor assim, com o fio número 6. Qual é o preferido de vocês? Vocês preferem assim, todo com fio número 6, ou vocês preferem assim, com a... tá todo feito com fio número 6, só os detalhes que eu fiz, a flor que eu fiz com fio fino, gente, ó. Você pode usar aí a marca da sua preferência, né? E aqui, para o acabamento, ó, desse detalhe, eu fiz com fio duplo, para ele não ficar tão ralinho, né? Mas a flor fica super delicada. Me deixem aqui abaixo nos comentários como você prefere. Isabela, para fazer a aplicação das flores, como você faz? Gente, a aplicação da flor, você pode utilizar a cola pano, você pode utilizar a cola quente. O segredo, eu sempre falo para vocês, o segredo da cola pano é você colocou a cola na sua flor, você coloca sobre a sua peça e coloca um caderno e coloca um cone de fio em cima para ele aderir bem uma parte com a outra. E sempre, gente, que você for fazer, você tem que colocar alguma coisa aqui embaixo para não colar os dois lados. Eu costumo colocar uma folha, ou então eu coloco aqui um caderno, mas como aqui não dá para colocar um caderno, né, gente? Eu coloco uma folha aqui embaixo, algo para não colar uma parte aqui, a parte de trás com a parte da frente. Você pode fazer a aplicação, se for com a cola quente, deixa ela ficar bem quente também, para colar e não soltar. Você pode fazer a costura da sua flor, você pode utilizar o fio de seda para fazer a colagem. Então, eu dou essas opções de colagem para vocês. Gente, esse é o resultado da minha peça. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Tá chegando aí, né, o Dia das Mães, vocês podem montar aí vários kits. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês façam. Olha só, gente, fica muito. Ainda faltou cortar esse fiozinho aqui, ele já tá arrematado. Falta cortar, vou cortar logo.
Essa minha tesoura não tá muito me ajudando muito, não. Pronto, ó. Olha só, gente, fica muito lindo. Eu espero que vocês vendam muito esse modelo aqui de puxa-saco. Deus abençoe a sua vida, as suas vendas. Um grande beijo e até o próximo vídeo.